Hoje, antes de fechar os olhos por completo, permita-se entrar em um espaço de quietude onde tudo o que pesa começa a perder força, onde a mente desacelera, o corpo entende que já pode descansar e o espírito se abre para receber uma nova frequência de paz, equilíbrio e prosperidade. Este não é apenas mais um momento da sua noite. Este é um encontro profundo com a energia que reorganiza, cura, alinha e conduz você para um estado em que a abundância deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma presença viva dentro de você. Enquanto escuta estas palavras, vá permitindo que sua respiração encontre um ritmo mais calmo, mais leve, mais profundo, como se cada inspiração abrisse um portal silencioso dentro do seu peito e cada expiração retirasse tudo aquilo que já não precisa permanecer. Existe uma inteligência invisível trabalhando a seu favor quando você desacelera. Existe uma vibração de ordem, bem-estar e manifestação que se aproxima quando a resistência vai embora e você para de lutar contra o fluxo da vida. Por isso, apenas receba, apenas permaneça aqui. E se este momento tocar seu coração de alguma forma, deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal de maneira natural, como quem sela um compromisso suave consigo de continuar escolhendo conteúdos que alimentam sua paz, sua energia e sua prosperidade. Agora, pouco a pouco, permita que o ambiente ao seu redor se torne mais distante, mais silencioso, mais leve. A tela ficará escura para ajudar você a se concentrar melhor e até dormir ouvindo. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Sinta que há uma energia de abundância se aproximando do seu campo, como uma onda morna e acolhedora que começa no alto da sua cabeça e vai descendo devagar, relaxando sua testa, aliviando seus olhos, suavizando sua mandíbula, soltando o peso do seu pescoço, dos seus ombros e de tudo aquilo que você carregou ao longo do dia. Essa energia não vem para forçar nada. Ela vem para lembrar o seu corpo de que ele pode relaxar. Ela vem para lembrar a sua mente de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Ela vem para lembrar o seu espírito de que a prosperidade verdadeira começa quando existe espaço interno para recebê-la. Dentro de você existe um centro silencioso de poder, um ponto de equilíbrio onde vibração, intenção e manifestação se encontram. Talvez você tenha passado tempo demais preocupado, calculando, tentando prever, tentando controlar o que ainda não se abriu. Mas esta noite é diferente. Esta noite você escolhe entregar. Você escolhe confiar que existe uma reorganização acontecendo em níveis sutis, profundos e invisíveis. Você escolhe permitir que a lei da atração trabalhe não a partir do medo da falta, mas a partir da serenidade de quem começa a sentir, ainda em silêncio, que o bem já está a caminho. Repita internamente sem pressa, apenas sentindo: eu me abro para a prosperidade completa. Eu permito que meu corpo receba descanso. Eu permito que minha mente receba paz. Eu permito que meu espírito receba luz. Eu me torno um campo fértil para tudo aquilo que eleva, cura e multiplica. Cada uma dessas afirmações começa a vibrar em você como um mantra suave, como um som invisível que atravessa suas células e vai limpando tensões antigas, memórias de escassez, pesos emocionais e bloqueios internos que durante muito tempo interromperam o fluxo natural da abundância.
Imagine agora que uma luz dourada e serena se acende ao redor da sua cama. Essa luz forma um campo de proteção, aconchego e alinhamento. Dentro desse campo, a pressa perde o poder. A ansiedade deixa de comandar. O medo de não conseguir vai se dissolvendo. E no lugar dessas cargas, uma nova programação começa a ser instalada com delicadeza. A programação da confiança, a programação da expansão, a programação da prosperidade que alcança corpo, mente e espírito. Seu corpo aprende a descansar sem culpa. Sua mente aprende a silenciar sem resistência. Seu espírito aprende a receber sem medo. Nesta noite, você não está apenas tentando dormir, você está entrando em sintonia com uma vibração mais elevada. Está permitindo que a energia certa encontre espaço dentro de você. Está atravessando um portal de regeneração emocional, mental e espiritual. E quanto mais você relaxa, mais seu campo se torna receptivo. Quanto mais você solta, mais a manifestação encontra caminho. Quanto mais você confia, mais a abundância reconhece em você um lugar pronto para florescer. Permaneça nesse estado, porque a partir daqui, tudo começa a se mover de forma mais harmoniosa, dentro e fora de você. Sinta agora a sua respiração ficando ainda mais tranquila, como se o ar que entra trouxesse ordem, e o ar que sai levasse embora toda a agitação acumulada. Aos poucos, a noite vai se tornando um templo de silêncio ao seu redor, e dentro desse silêncio, você começa a perceber algo precioso. Existe uma parte sua que sempre soube como voltar ao equilíbrio, como reencontrar a paz, como se alinhar com a frequência da prosperidade, mesmo depois de dias cansativos, confusos ou pesados. Essa parte continua viva dentro de você, e é para ela que estas palavras estão sendo direcionadas agora. Permita que o peso do seu corpo afunde suavemente no colchão, como se a própria terra estivesse acolhendo cada músculo, cada osso, cada pensamento cansado. Não há necessidade de esforço, não há nada a provar. Apenas se entregue a este momento como quem atravessa um portal invisível e seguro, deixando para trás o excesso, a tensão, a cobrança e a inquietação. Cada segundo em que você permanece aqui é um passo mais profundo para dentro de uma vibração de descanso, cura e manifestação. Talvez, por muito tempo, você tenha associado prosperidade apenas ao que acontece fora de você. Talvez tenha olhado para a abundância como algo distante, condicionado por circunstâncias, pelo tempo certo, pela aprovação dos outros ou por caminhos que ainda não se abriram. Mas nesta noite, você começa a recordar uma verdade mais profunda. A prosperidade nasce primeiro dentro. Ela começa quando o corpo encontra paz suficiente para parar de lutar. Ela cresce quando a mente deixa de repetir a linguagem da escassez. Ela floresce quando o espírito reconhece que merece receber o bem com naturalidade, gratidão e confiança. Imagine que existe acima da sua cabeça um campo luminoso, amplo e sereno, como uma esfera de energia dourada misturada com tons suaves de violeta e azul profundo. Essa esfera pulsa em um ritmo harmonioso, quase como um mantra silencioso, uma vibração antiga e amorosa que toca sua mente e seu coração ao mesmo tempo. A cada pulsação, essa energia envia até você sinais de alinhamento. A cada onda, ela reorganiza pensamentos dispersos, dissolve tensões emocionais
e reacende em seu interior a lembrança de que você não nasceu para viver preso à falta, ao medo ou à limitação. Você nasceu para experimentar plenitude. Você nasceu para se sentir sustentado pela vida. Você nasceu para abrir espaço para a manifestação daquilo que faz bem ao seu corpo, expande sua mente e fortalece seu espírito. Agora, em silêncio interior, permita que algumas verdades encontrem lugar dentro de você. Eu sou capaz de receber. Eu sou digno de descanso profundo. Eu sou compatível com uma vida mais leve, mais harmoniosa e mais próspera. Minha energia se reorganiza para atrair aquilo que está em sintonia com o meu bem mais elevado. Minha mente aprende uma nova linguagem. Meu corpo responde à paz. Meu espírito reconhece o caminho da abundância. Não repita com pressa, apenas sinta. Apenas deixe que essas afirmações entrem em você como sementes repousando em terra fértil. E enquanto essas sementes são colocadas no seu campo interno, perceba que a sua mente já não precisa percorrer os mesmos corredores de preocupação. Ela pode descansar. Ela pode aprender outra forma de existir. Ela pode se desligar dos padrões antigos que sempre disseram que tudo é difícil, que nada chega, que nada muda, que nada flui. Esta noite, você está substituindo essa programação antiga por uma vibração nova, uma vibração de abertura, uma vibração de merecimento, uma vibração de calma confiante. A verdadeira auto-hipnose começa assim, quando você escolhe, com gentileza, dar ao seu inconsciente uma nova direção. Sinta agora que cada palavra ouvida desce suavemente até as camadas mais profundas do seu ser, alcançando lugares onde sua razão já não precisa controlar nada. O inconsciente recebe a mensagem. O corpo recebe a mensagem. A energia recebe a mensagem. Você pode prosperar sem viver em guerra consigo. Você pode manifestar sem ansiedade. Você pode atrair abundância sem rigidez. Você pode descansar e, ainda assim, continuar se alinhando com tudo aquilo que deseja viver. Mesmo em repouso, a energia continua se movendo. Mesmo em silêncio, a reorganização continua acontecendo. Mesmo no escuro, a luz certa continua encontrando você. Visualize agora um caminho à sua frente. Não é um caminho apressado. Não é um caminho confuso. É um caminho iluminado por uma luz suave, como se cada passo já estivesse sendo preparado por uma inteligência maior. Nesse caminho, você se vê mais leve. Sua expressão está tranquila. Seu corpo está saudável. Sua mente está clara. Seu espírito está em paz. Ao redor, a vida começa a responder de forma diferente, porque a sua frequência também já não é a mesma. Você não corre atrás com desespero. Você magnetiza com serenidade. Você não implora por oportunidades. Você se torna um campo pronto para recebê-las. Você não vive tentando convencer a realidade a ser boa. Você começa a vibrar de um modo que naturalmente convida o bem a se aproximar. Deixe essa imagem entrar mais fundo. Veja a prosperidade alcançando sua saúde, trazendo restauração, renovação e energia boa para cada parte do seu corpo. Veja a prosperidade alcançando sua mente, abrindo espaço para pensamentos mais claros, positivos e elevados. Veja a prosperidade alcançando seu espírito, fortalecendo a fé no invisível, na manifestação, na lei da atração que responde àquilo que você cultiva dentro de si.
Veja a prosperidade alcançando sua vida material, abrindo caminhos, aproximando oportunidades, dissolvendo bloqueios e convidando a abundância a circular com mais liberdade. Você não precisa forçar essa visão. Apenas permita que ela exista dentro de você, como um sonho consciente, como uma verdade em formação, como um portal que já começou a se abrir. A energia da noite favorece esse realinhamento. O descanso favorece essa integração. A entrega favorece essa manifestação. E quanto mais você mergulha nessa paz, mais o seu campo energético se afina com aquilo que deseja atrair. Talvez seus olhos já estejam pesados. Talvez a mente esteja mais silenciosa agora. Talvez o corpo já esteja respondendo a este convite de repouso. Tudo bem. É assim que começa. Sem esforço, sem exigência, sem tensão, apenas permitindo, apenas recebendo, apenas se lembrando de que a abundância verdadeira não entra onde tudo está apertado, rígido e contraído. Ela entra onde existe espaço. Ela floresce onde existe confiança. Ela se estabelece onde existe calma. Então descanse mais fundo. Continue respirando nesse ritmo sereno e deixe que sua noite seja preenchida por esta vibração de bem-estar, merecimento e expansão. O que precisa ser curado começa a ser tocado. O que precisa ser alinhado começa a encontrar seu lugar. O que precisa se abrir começa a responder ao seu novo estado interior. Você está seguro. Você está sendo conduzido. Você está se aproximando em silêncio de uma prosperidade completa para corpo, mente e espírito. Agora permita que o seu corpo afunde ainda mais nesse estado de repouso, como se cada parte de você estivesse sendo envolvida por uma onda morna de serenidade, cuidado e reorganização. Existe um ponto muito profundo dentro do seu ser, onde o cansaço não é apenas físico. Às vezes ele nasce de preocupações repetidas, de medos silenciosos, de expectativas frustradas, de energias acumuladas ao longo dos dias. E nesta noite, sem pressa, sem cobrança, você começa a soltar tudo isso. Não precisa entender cada peso. Não precisa nomear cada tensão. Basta permitir que ela deixe de ocupar espaço em você. Sinta que sua mente começa a atravessar um portal suave de limpeza interior. Como se pensamentos agitados fossem perdendo a força e se dissolvendo em uma luz calma, constante e silenciosa. Essa luz não invade, ela acolhe, ela reorganiza, ela toca as partes mais cansadas da sua consciência e vai revelando um novo estado interno, um estado em que a paz não depende de tudo estar resolvido, mas de você escolher não alimentar mais a desordem dentro de si. Isso é muito importante, porque a energia da manifestação se fortalece quando o seu interior deixa de emitir sinais de conflito e começa a vibrar em harmonia com aquilo que deseja viver. Respire mais fundo e imagine que no centro do seu peito existe uma chama suave, estável e luminosa. Ela não queima com pressa, ela pulsa com sabedoria. Essa chama representa a sua energia essencial, a parte de você que continua inteira, mesmo depois dos dias difíceis, mesmo depois dos momentos de dúvida, mesmo depois dos períodos em que parecia que a vida estava parada. Essa chama continua viva. E agora, enquanto você relaxa, ela se expande devagar, levando calor para o seu corpo, clareza para a sua mente e força tranquila para o seu espírito. À medida que essa energia se expande,
Ela começa a encontrar memórias antigas ligadas à falta, ao medo e à insegurança. Talvez durante muito tempo você tenha escutado, de fora ou de dentro, que prosperidade era para poucos, que descanso era perda de tempo, que abundância era algo distante, que sonhar demais trazia decepção. Mas essa programação antiga já não precisa comandar seus dias e suas noites. Você pode deixar essas ideias se desfazerem agora, como névoa tocada pela luz da manhã. Você pode permitir que uma nova vibração ocupe esse espaço. A vibração da confiança, a vibração do merecimento, a vibração de quem começa a compreender que corpo, mente e espírito também precisam estar em sintonia para que a prosperidade floresça de forma completa. Sinta seu corpo recebendo essa nova informação. Cada célula escuta, cada músculo entende, cada parte sua responde a esse comando suave de equilíbrio. Seu corpo merece descanso restaurador. Sua mente merece silêncio curador. Seu espírito merece expansão luminosa. E quando essas três dimensões começam a caminhar juntas, algo muito poderoso acontece. Você deixa de buscar abundância somente como resultado externo e começa a se tornar internamente compatível com ela. A energia muda, a vibração muda, a forma como a vida responde a você também começa a mudar. Imagine agora que acima de você se abre um grande campo de luz, como um céu energético dourado e sereno, atravessado por ondas sutis de paz e magnetismo. Essas ondas descem lentamente e tocam a sua testa, aliviando pensamentos repetitivos. Tocam seus olhos, convidando ao descanso. Tocam sua garganta, liberando tudo aquilo que ficou preso. Tocam seu peito, abrindo espaço para respirar com mais profundidade. Tocam seu abdômen, acalmando tensões antigas. Tocam suas pernas e seus pés, como se estivessem desligando o excesso do dia e conectando você a uma sensação de firmeza, presença e segurança. Enquanto isso acontece, repita dentro de si, como um mantra suave que não exige esforço, apenas verdade interior. Eu libero a frequência da escassez. Eu acolho a frequência da prosperidade. Eu descanso em segurança. Eu permito que a energia da abundância se organize dentro de mim. Minha mente aprende a confiar. Meu corpo aprende a receber. Meu espírito aprende a expandir. Tudo o que é meu por direito vibracional encontra caminho até mim no tempo certo. Essas palavras não precisam ser forçadas. Elas podem apenas flutuar no seu interior, sendo absorvidas pouco a pouco, como se o seu inconsciente estivesse abrindo espaço para uma nova realidade. Perceba que quanto mais você relaxa, mais sensível se torna a energia do bem. A noite favorece essa escuta sutil. O silêncio amplia essa conexão. O estado entre vigília e sono é um portal muito poderoso para reprogramar percepções, dissolver resistências e plantar intenções profundas. Por isso, esta noite não é comum. Esta noite pode marcar um antes e um depois, na forma como você se relaciona consigo, com a vida e com a prosperidade que deseja atrair. Sem esforço, você vai se ajustando a uma frequência mais limpa. Sem pressão, você vai permitindo que a lei da atração atue a partir de um campo mais coerente. Sem ansiedade, você vai aprendendo a manifestar a partir da calma. Agora visualize-se despertando em um novo tempo interior. Veja-se amanhecendo mais leve, com a sensação de que algo foi reorganizado durante a noite.
Veja-se pensando com mais clareza, sentindo com mais confiança, percebendo oportunidades que antes passavam despercebidas. Veja-se abrindo caminhos não apenas com ação, mas com presença. Não apenas com desejo, mas com alinhamento. Não apenas com esperança, mas com vibração compatível com aquilo que quer viver. Essa imagem começa a se gravar dentro de você como uma memória do futuro, uma possibilidade real que o seu inconsciente passa a reconhecer como segura, desejável e possível. Sua energia está sendo ajustada, seu campo está sendo acalmado, sua mente está sendo instruída com delicadeza, seu corpo está entendendo que pode baixar a guarda, seu espírito está reconhecendo que a abundância não é um acidente, mas um fluxo que se intensifica quando existe abertura verdadeira. Continue respirando. Continue recebendo. Continue permitindo que esse estado de tranquilidade se aprofunde, porque há muita coisa bonita se reorganizando em silêncio dentro de você agora. Deixe que essa sensação de quietude continue se aprofundando, como se a noite estivesse acolhendo você por inteiro e envolvendo seus pensamentos em uma camada suave de silêncio. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais a sua energia encontra espaço para se reorganizar. Existe uma sabedoria silenciosa agindo agora, uma inteligência sutil que começa a colocar em ordem aquilo que por muito tempo pareceu disperso, pesado ou sem direção. Você não precisa fazer força para isso acontecer. Apenas o fato de estar aqui, respirando, ouvindo e permitindo, já abre caminho para uma transformação profunda. Sinta que a sua mente vai ficando mais distante das preocupações do dia, mais desapegada da pressa, menos presa às tensões que costumavam ocupar espaço demais dentro de você. Aquilo que antes parecia urgente começa a perder intensidade. Aquilo que pesava começa a se dissolver. E no lugar desse excesso, surge uma presença calma, firme e luminosa. Essa presença é a sua própria consciência entrando em alinhamento com uma vibração mais alta, uma vibração de paz, de manifestação e de confiança. É nesse estado que a auto-hipnose se torna tão poderosa, porque você deixa de repetir internamente a linguagem do medo e começa a plantar em si a linguagem da abundância. Agora imagine que existe diante de você um grande portal de luz, silencioso e acolhedor. Ele não impõe nada, apenas convida. Esse portal representa o acesso a um novo estado interior, um estado em que corpo, mente e espírito deixam de caminhar em direções opostas e passam a vibrar em unidade. Ao atravessar esse portal em pensamento, você deixa para trás a culpa de descansar, a ansiedade por resultados imediatos, a sensação de estar sempre atrasado em relação à vida. E ao passar para esse novo campo, você encontra uma frequência mais leve, mais aberta, mais compatível com tudo aquilo que deseja atrair. Nesse novo estado, seu corpo já não precisa viver em alerta constante. Seus músculos se soltam, sua respiração se aprofunda, seu coração encontra um compasso mais sereno. Sua mente já não precisa insistir nos mesmos cenários de dificuldade, porque ela começa a compreender que manifestação não nasce do desespero, mas da coerência interna. Quando você vibra paz, você começa a criar espaço para experiências mais harmoniosas. Quando você sustenta a confiança, você permite que novas respostas apareçam. Quando você escolhe descansar de verdade,
você deixa de desperdiçar energia com resistência e abre caminho para que a abundância encontre solo fértil em você. Sinta agora como se um fluxo dourado de prosperidade estivesse descendo lentamente do alto e entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo todo o seu campo interno com uma sensação de valor, merecimento e equilíbrio. Essa energia toca pensamentos antigos ligados à limitação e os suaviza. Toca lembranças marcadas por medo financeiro e as dissolve pouco a pouco. Toca emoções guardadas que fizeram você acreditar que precisava lutar o tempo inteiro para receber o mínimo. E à medida que esse fluxo se espalha, uma nova verdade começa a se instalar em você. A prosperidade completa também é descanso, também é saúde, também é paz, também é sentir-se seguro dentro de si. Permita que essa energia alcance seu corpo e leve restauração para os pontos mais cansados. Talvez exista peso nos ombros, tensão na testa, cansaço acumulado no peito, no estômago ou nas pernas. Deixe que tudo isso seja tocado com delicadeza por essa onda de equilíbrio. Seu corpo não é seu inimigo. Seu corpo é o templo onde a sua vibração se manifesta. Quando ele descansa, sua frequência muda. Quando ele se sente seguro, a energia volta a fluir com mais naturalidade. Quando ele recebe cuidado, sua força se renova de dentro para fora. Permita também que essa energia alcance sua mente. Se houve pensamentos negativos, excesso de preocupação, medo do futuro, comparação, insegurança, autocobrança ou sensação de insuficiência, deixe que tudo isso seja envolvido por essa luz serena. Sua mente pode aprender a servir sua paz e não a sabotar sua tranquilidade. Sua mente pode se tornar um espaço de clareza, visão e criação consciente. Sua mente pode ser treinada a vibrar possibilidades em vez de repetir limites. Nesta noite, você está ensinando a ela um novo ritmo, uma nova direção, uma nova forma de interpretar a vida. E então, permita que essa energia toque também o seu espírito. Deixe que seu mundo interior se lembre de que existe um fluxo maior sustentando você. Existe uma ordem que não depende da pressa humana. Existe uma lei invisível respondendo àquilo que você sustenta com constância dentro de si. Quando seu espírito se fortalece, a manifestação deixa de ser apenas desejo e começa a se tornar consequência de alinhamento. Você deixa de pedir a partir do vazio e passa a atrair a partir da conexão. Você deixa de duvidar de tudo e passa a sentir que há movimento, mesmo quando ainda não vê. Isso também é prosperidade. Isso também é abundância. Isso também é poder interior. Repita internamente com suavidade e presença: eu me abro para receber o que é bom. Eu permito que a prosperidade alcance todas as áreas da minha vida. Meu corpo descansa e se restaura. Minha mente silencia e se reorganiza. Meu espírito se fortalece e se expande. Eu libero a luta excessiva. Eu escolho a confiança. Eu escolho a calma. Eu escolho a vibração da abundância. Cada frase dessa encontra lugar em partes profundas de você e vai criando uma nova base interna, uma base mais estável, mais luminosa, mais fértil. Continue descansando dentro dessa sensação. Imagine que a própria noite está cuidando de você, como se o escuro ao seu redor não fosse ausência, mas proteção, como se o silêncio não fosse vazio, mas preparação. Como se o sono que se aproxima
fosse um portal sagrado onde sua energia, sua mente e seu espírito continuarão sendo realinhados de forma invisível e amorosa. Quanto mais você solta, mais recebe. Quanto mais confia, mais se abre. Quanto mais repousa, mais o novo encontra espaço para nascer dentro de você. Sinta agora como se uma camada ainda mais profunda de serenidade estivesse se abrindo dentro de você, como se tudo o que antes estava acelerado começasse finalmente a encontrar um ritmo mais calmo, mais natural, mais harmonioso. A sua respiração se torna uma ponte entre o que você viveu durante o dia e o estado de paz que começa a se instalar nesta noite. A cada inspiração, você recebe equilíbrio. A cada expiração, você solta o excesso. O que antes estava contraído começa a relaxar. O que antes parecia confuso começa a perder a força. O que antes pesava em silêncio começa a se dissolver na suavidade desse momento. Existe um grande poder em se permitir desacelerar. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando você deixa de lutar contra a noite e começa a confiar no processo do descanso. Talvez nem sempre você perceba, mas muitas das respostas que procura não surgem quando a mente está tensa. Elas aparecem quando o interior se aquieta, quando a energia se alinha, quando o corpo se sente seguro, quando a consciência deixa de emitir a vibração do medo e começa a emitir a vibração da confiança. E é exatamente isso que está acontecendo agora, sem pressão, sem esforço, sem necessidade de controle. Imagine que ao seu redor existe um campo de energia suave, amplo e protetor. Esse campo envolve sua cama, seu corpo, sua mente e tudo o que toca a sua vida. Dentro dele, nenhuma agitação tem domínio. Nenhuma lembrança pesada precisa continuar ocupando o mesmo lugar. Nenhum pensamento repetitivo precisa permanecer girando sem fim. Tudo começa a se reorganizar em silêncio, como se a própria energia da noite soubesse exatamente onde tocar, o que aliviar e o que restaurar. Você está dentro de um espaço de realinhamento profundo. Um espaço onde a prosperidade não é apenas material, mas também emocional, mental e espiritual. Permita-se agora visualizar uma corrente luminosa atravessando o seu campo interno. Ela desce com suavidade e vai abrindo caminhos. Primeiro, ela toca sua mente e remove os ruídos, as dúvidas excessivas, as preocupações com o amanhã, as vozes internas que por tanto tempo alimentaram o medo da escassez. Essa corrente não discute com esses pensamentos. Ela apenas os enfraquece, como a luz que entra em um quarto e naturalmente dissolve a escuridão. Em seguida, ela toca o seu coração e limpa as marcas de frustração, cansaço e desânimo que foram se acumulando aos poucos. E então ela alcança seu corpo, levando conforto, soltura e repouso às partes mais sobrecarregadas. Agora perceba que a prosperidade que você deseja viver começa a ganhar forma dentro de você como uma frequência. Antes de chegar como resultado, ela se estabelece como estado interno. Antes de aparecer como circunstância, ela se manifesta como sensação, como visão, como confiança silenciosa. Você começa a se tornar compatível com aquilo que deseja atrair. Sua energia muda, sua postura muda, sua vibração muda. E quando isso acontece, a lei da atração deixa de ser apenas um conceito distante e começa a agir de maneira mais concreta,
porque há coerência entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você passa a permitir. Repita internamente, em um ritmo calmo, como quem embala a própria alma: eu mereço uma vida mais leve. Eu mereço descanso profundo. Eu mereço paz na mente, força no espírito e equilíbrio no corpo. Eu me torno um campo aberto para a prosperidade. Eu libero a tensão que me afastava do fluxo do bem. Eu acolho a energia da abundância com serenidade. Eu não preciso correr para ser alcançado pelo que é meu. O que vibra em sintonia comigo encontra o caminho certo. Deixe essas palavras descerem devagar até o seu interior, alcançando não apenas seus pensamentos, mas também seu inconsciente, suas emoções e sua energia. Imagine agora que você está diante de uma nova manhã, mas não qualquer manhã. É uma manhã que nasce de dentro para fora. Ao acordar, você se percebe diferente, mais leve, mais inteiro, mais limpo por dentro. A mente desperta sem o peso habitual. O corpo responde com mais suavidade. O coração sente menos medo e mais confiança. Você começa a notar pequenas aberturas, pequenos sinais, pequenos movimentos que antes passavam despercebidos. Uma nova ideia, uma sensação mais clara, um impulso mais sereno, uma oportunidade que se aproxima, uma resposta que chega, um caminho que se mostra. Tudo isso começa no invisível. Tudo isso começa agora, enquanto você descansa. A noite tem esse poder de reconstruir em silêncio aquilo que o dia desgastou. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais seu mundo interior se reorganiza para sustentar o que deseja viver do lado de fora. Seu corpo aprende a receber descanso sem culpa. Sua mente aprende a soltar a repetição da preocupação. Seu espírito aprende a confiar sem precisar de provas imediatas. E quando essas partes entram em sintonia, uma nova fase começa a se desenhar. Não pela força, não pelo desespero, mas pela vibração certa, sustentada com calma e verdade. Sinta que você está sendo preparado para viver com mais prosperidade em todos os níveis. Prosperidade no seu sono, prosperidade na sua saúde, prosperidade nos seus pensamentos, prosperidade na sua energia, prosperidade nas oportunidades que se aproximam, prosperidade na forma como você se enxerga, prosperidade na maneira como a vida responde à sua nova frequência. Nada disso precisa acontecer de forma brusca. O que é verdadeiro se estabelece com profundidade. O que é sólido se constrói também no invisível. O que vem para permanecer encontra primeiro espaço dentro de você. Continue nesse estado de entrega e permita que o seu interior absorva essa sensação de segurança, alinhamento e expansão. Há uma reorganização muito bonita acontecendo agora. Há um novo padrão sendo plantado em você. Há uma calma que não é vazia, mas fértil. Há um silêncio que não é ausência, mas preparação. E nesse descanso, algo em você já começa a florescer. Deixe que essa tranquilidade continue descendo sobre você como uma presença mansa, constante e profundamente restauradora. Não há nada que você precise apressar nesta noite. Não há nenhuma meta a cumprir agora. Existe apenas este instante em que o seu corpo aprende a descansar com mais profundidade. A sua mente aprende a silenciar com mais gentileza e o seu espírito aprende a confiar no que está sendo reorganizado em silêncio. Quanto mais você se solta, mais percebe que a paz não está distante.
Ela começa exatamente aqui, quando você para de resistir e permite que a energia certa encontre espaço dentro de você. Sinta o seu peito relaxando ainda mais. Sinta o ritmo da sua respiração se tornando mais regular, como se cada movimento do ar conduzisse você para um estado ainda mais profundo de entrega. Dentro dessa serenidade, imagine que toda a sua energia começa a entrar em alinhamento, como se partes suas que estavam dispersas, cansadas ou sobrecarregadas finalmente estivessem voltando para o lugar certo. Esse é um momento muito especial, porque quando a energia interna se reorganiza, a vida externa também começa a responder de outra maneira. O que antes parecia travado começa a ceder. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia pesado começa a perder força. Talvez durante muito tempo você tenha tentado resolver tudo com esforço mental, com preocupação, com insistência, como se precisasse manter tudo sob controle para que a vida não saísse do eixo. Mas o seu corpo conhece o preço dessa tensão. Sua mente conhece o desgaste dessa vigilância constante. E o seu espírito também sente quando a alma fica tempo demais carregando pesos que não deveria carregar sozinha. Esta noite, você não precisa sustentar tudo. Esta noite, você pode descansar dentro da certeza de que há uma força maior reorganizando caminhos, dissolvendo excessos e preparando o terreno para uma nova vibração de prosperidade, saúde e equilíbrio. Imagine agora que uma luz suave se acende dentro do seu abdômen, como um centro de energia calma, estável e segura. Essa luz representa o seu poder pessoal restaurado. Ela representa a sua capacidade de se sentir sustentado por dentro. Quando essa luz cresce, você deixa de depender tanto da ansiedade para se mover. Você deixa de reagir a tudo com medo. Você deixa de acreditar que precisa se esgotar para merecer abundância. Essa luz interna vai lembrando ao seu inconsciente que prosperidade não combina com tensão excessiva. Prosperidade combina com fluxo, combina com confiança, combina com presença, combina com um corpo que não está em guerra consigo, com uma mente que não se alimenta de escassez e com um espírito que reconhece seu próprio valor. Permita que essa luz se expanda devagar e toque as áreas da sua vida que mais precisam de alívio. Talvez exista preocupação com o dinheiro, com as contas, com o futuro, com aquilo que ainda não se resolveu. Talvez exista cansaço emocional, uma sensação de ter dado muito de si e recebido pouco em troca. Talvez exista também o desejo profundo de viver com mais leveza, mais dignidade, mais estabilidade, mais abundância. Entregue tudo isso agora para essa energia de reorganização, não como quem desiste, mas como quem entende que nem tudo se transforma por força. Muitas coisas se transformam quando você muda a vibração com que sustenta a própria vida. Repita internamente, deixando que as palavras encontrem seu ritmo natural dentro de você. Eu solto a necessidade de controlar tudo. Eu permito que minha energia se alinhe com o bem. Eu confio que há caminhos sendo preparados. Eu escolho a calma que fortalece. Eu escolho a paz que abre espaço. Eu escolho a frequência da prosperidade. Meu corpo é digno de descanso. Minha mente é digna de clareza. Meu espírito é digno de expansão. Eu me abro para receber com serenidade tudo aquilo que faz bem à minha vida. Sinta cada afirmação como uma chave,
abrindo portas internas que estavam fechadas pelo medo, pela pressa ou pelo excesso de cobrança. Agora visualize-se cercado por uma atmosfera de abundância tranquila. Não é uma abundância ruidosa, ansiosa ou exagerada. É uma abundância estável, limpa, silenciosa e profunda. Uma abundância que se manifesta como saúde no corpo, paz nas emoções, clareza na mente, magnetismo nas oportunidades e confiança no coração. Você se vê vivendo em um estado mais harmonioso. Suas decisões nascem de um lugar mais centrado. Suas palavras carregam mais firmeza. Sua energia já não se dispersa com tanta facilidade. A prosperidade começa a se aproximar porque encontra em você um campo mais disponível, mais receptivo, mais coerente. E nessa atmosfera de bem-estar, perceba algo importante. Você não está apenas ouvindo palavras para adormecer. Você está ensinando o seu sistema interno a reconhecer que segurança e expansão podem coexistir, que descanso e manifestação podem caminhar juntos, que silêncio e abundância não são opostos. Pelo contrário, muitas vezes é justamente no silêncio mais profundo que a vida começa a se reorganizar com mais precisão. Enquanto você solta o excesso, o invisível trabalha. Enquanto você repousa, o inconsciente absorve novas possibilidades. Enquanto você dorme, sua vibração continua emitindo a mensagem daquilo que você escolheu cultivar dentro de si. Deixe então que essa noite seja um campo fértil. Deixe que esse estado de auto-hipnose suave continue conduzindo você para mais fundo, para mais dentro, para mais perto da versão sua que já não vive apenas reagindo ao medo, mas aprendendo a responder à vida com confiança, calma e abertura. Há uma nova frequência sendo instalada em você. Uma frequência de prosperidade completa para corpo, mente e espírito. Uma frequência que acalma, fortalece, ilumina e magnetiza. E quanto mais você permanece aqui, mais natural se torna sentir que algo realmente está mudando, mesmo em silêncio, mesmo no escuro, mesmo antes de qualquer prova visível. Continue respirando devagar e permita que essa sensação se torne ainda mais presente. Você está seguro, você está sendo cuidado, você está atravessando esta noite dentro de uma energia que acolhe, limpa e prepara. E tudo o que precisa amadurecer dentro de você encontra agora um tempo sereno para florescer. Permita que a profundidade desta noite continue envolvendo você de maneira serena, como se cada instante de silêncio estivesse abrindo mais espaço dentro do seu ser para a paz, para o descanso e para uma nova organização interior. O seu corpo já começa a compreender que não precisa permanecer em alerta. A sua mente já começa a perceber que pode diminuir o ritmo. E o seu espírito, pouco a pouco, vai se lembrando de que existe uma força tranquila, sustentando tudo aquilo que ainda está em processo, mesmo quando seus olhos não conseguem ver. Agora, sinta como se uma corrente suave de bem-estar atravessasse seu campo energético, começando no topo da cabeça e descendo lentamente por todo o corpo. Ao passar pela mente, essa corrente recolhe os excessos, os pensamentos repetitivos, as preocupações que insistiam em voltar, as imagens mentais cansadas, os receios sobre o futuro e tudo aquilo que roubava a sua capacidade de se entregar ao descanso. Ao passar pelo coração,
Ela desfaz pressões emocionais, dissolvendo pesos antigos, desalinhamentos silenciosos e memórias de escassez que ficaram registradas em seu interior. Ao passar pelo corpo, ela restaura, conforta e ensina cada parte sua a voltar para um estado mais natural de equilíbrio. Existe algo muito bonito acontecendo com você agora. Talvez de forma silenciosa, talvez de forma sutil, mas real. Seu interior está aprendendo que pode se abrir para a prosperidade sem tensão. Está aprendendo que pode desejar o bem sem ansiedade. Está aprendendo que pode manifestar abundância sem carregar o peso de precisar controlar cada detalhe. Esta compreensão muda tudo, porque ela suaviza a forma como você se relaciona com a vida. Quando há calma dentro de você, a energia circula melhor. Quando há confiança, os caminhos começam a se mostrar. Quando há paz, aquilo que estava bloqueado começa a se mover. Imagine que o seu quarto está preenchido por uma vibração muito elevada, uma vibração silenciosa de luz, expansão e proteção. Essa vibração transforma o ambiente em um verdadeiro portal de regeneração. Tudo ao seu redor se torna mais leve. O ar parece mais macio. O espaço parece mais acolhedor. E dentro desse campo, o seu inconsciente recebe novas instruções. Instruções de merecimento, instruções de segurança, instruções de abundância, instruções de confiança. É como se sua mente profunda estivesse sendo convidada a abandonar antigos pactos com a escassez e a reconhecer que um novo padrão já pode começar a ser vivido. Repita internamente com suavidade, como quem entrega uma verdade amorosa ao próprio coração. Eu mereço viver em paz. Eu mereço prosperar sem medo. Eu mereço descanso restaurador. Eu mereço uma mente mais leve e um espírito mais forte. Eu me abro para receber a abundância que está em sintonia com o meu bem mais elevado. Eu libero a crença de que tudo precisa ser difícil. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu permito que a vida flua com mais harmonia através de mim. Deixe que cada uma dessas afirmações encontre morada dentro de você, sem pressa, como sementes que entram em uma terra profundamente preparada. Talvez você já consiga sentir que há um desapego acontecendo. Um desapego saudável, tranquilo, silencioso. Você vai deixando de apertar o que não precisa mais ser segurado com tanta força. Vai deixando de insistir em padrões que cansaram sua energia. Vai deixando de se identificar com a versão sua que vivia sempre esperando o pior, antecipando problemas, carregando o amanhã antes da hora. E no lugar disso, uma nova presença começa a surgir. Uma presença mais serena, mais centrada, mais confiante, mais alinhada com aquilo que deseja viver. Visualize agora a sua vida como um grande campo fértil sendo irrigado por uma chuva suave de prosperidade. Essa prosperidade cai sobre sua saúde, trazendo restauração e equilíbrio para o corpo. Cai sobre seus pensamentos, trazendo clareza, serenidade e novas percepções. Cai sobre seu espírito, reacendendo sua fé no invisível, na manifestação e na ordem maior que conduz tudo com precisão. Cai sobre sua vida material, abrindo caminhos, aproximando soluções, renovando oportunidades e movimentando aquilo que estava estagnado. Não é uma chuva apressada, é uma chuva constante, benéfica e inteligente, que chega no tempo certo e toca exatamente o que precisa ser tocado.
Perceba como a sua respiração acompanha esse movimento. Cada inspiração recebe essa energia como um presente. Cada expiração entrega o que já não combina com a sua nova frequência. Aos poucos, você vai ficando mais compatível com a realidade que deseja construir. Seu corpo aprende a acolher o descanso como parte do processo de expansão. Sua mente aprende a vibrar mais alto, sem precisar se esforçar de forma exaustiva. Seu espírito aprende a confiar em uma abundância que não depende apenas do que é visível agora, mas também do que já está sendo preparado nos bastidores da vida. Esta noite está ensinando você a entrar em sintonia com uma prosperidade completa, aquela que alcança seu corpo com saúde, sua mente com paz e seu espírito com direção. Uma prosperidade que não é apenas ter mais, mas viver melhor, sentir-se melhor, pensar melhor, dormir melhor, atrair melhor, responder à vida com uma energia mais limpa, mais elevada e mais coerente com a abundância que deseja manifestar. Continue então se soltando mais um pouco. Continue permitindo que o sono se aproxime sem resistência. Continue recebendo essa energia de alinhamento, como se a própria noite sussurrasse ao seu interior que você não está atrasado, que você não está sozinho, que você não precisa carregar tudo de uma vez. Há um fluxo maior conduzindo você. Há uma reorganização acontecendo. Há um novo ciclo se aproximando. E dentro desse descanso, você já está sendo preparado para vivê-lo. Permita que tudo continue desacelerando dentro de você com naturalidade, como se esta noite tivesse sido preparada para conduzir sua energia a um estado mais puro, mais leve e mais alinhado com aquilo que sua alma deseja viver. O sono pode estar se aproximando devagar. Seus olhos podem estar mais pesados. Sua respiração pode estar cada vez mais tranquila. E ainda assim, existe uma parte profunda sua que continua ouvindo, absorvendo e reorganizando cada palavra como um chamado silencioso para a prosperidade completa de corpo, mente e espírito. Agora imagine que dentro do seu peito existe um espaço amplo e luminoso, um centro interno de paz, onde nenhuma agitação consegue permanecer por muito tempo. Nesse lugar, você não precisa se defender do amanhã. Você não precisa antecipar problemas. Você não precisa sustentar preocupações que ainda nem aconteceram. Nesse lugar, tudo respira com mais calma. Tudo encontra uma ordem mais sábia. Tudo passa a vibrar em uma frequência que acolhe o descanso e, ao mesmo tempo, fortalece a manifestação do bem. Sinta que a energia da noite está trabalhando como uma maré serena sobre você. Ela vem e leva embora o excesso de tensão. Vem e dissolve as preocupações repetidas. Vem e desfaz lentamente as marcas deixadas por dias de cobrança, medo, cansaço emocional e insegurança. Essa maré não arrasta, ela limpa. Ela devolve o silêncio necessário para que você consiga se ouvir de novo, para que o seu corpo se sinta protegido, para que a sua mente deixe de girar sem descanso e para que o seu espírito volte a reconhecer o caminho da confiança. Talvez em alguns momentos você tenha sentido que precisava estar sempre vigilante para não perder oportunidades, para não ser surpreendido pelas dificuldades, para não deixar a vida escapar do controle. Mas toda essa tensão acumulada também pesa. Ela esgota. Ela interrompe o fluxo natural da energia. Nesta noite,
Você está sendo convidado a experimentar outra forma de existir, uma forma mais sábia, mais suave e mais forte ao mesmo tempo. A força de quem aprende a confiar, a força de quem descansa sem culpa, a força de quem entende que a abundância não se aproxima melhor de um coração em guerra, mas de um interior que começa a vibrar serenidade, abertura e merecimento. Visualize agora um grande campo de luz dourada ao seu redor, como uma presença silenciosa de prosperidade viva. Essa luz toca sua pele, seu campo energético, suas emoções e seus pensamentos. Onde havia contração, ela leva soltura. Onde havia medo, ela leva amparo. Onde havia escassez emocional, ela leva a sensação de preenchimento. Onde havia dúvida, ela leva calma. Você começa a perceber que prosperidade também é isso, sentir-se internamente abastecido, sustentado e alinhado. Prosperidade é ter espaço interno para respirar. É sentir o corpo mais leve. É perceber a mente menos confusa. É reconhecer que o espírito pode repousar sem perder a conexão com aquilo que deseja manifestar. Repita dentro de si, com suavidade e verdade: eu permito que a prosperidade me encontre em paz. Eu não preciso viver em tensão para receber o bem. Eu libero o hábito de esperar sempre pelo pior. Eu acolho a possibilidade de viver com mais harmonia. Meu corpo se regenera no descanso. Minha mente se reorganiza no silêncio. Meu espírito se fortalece na confiança. A energia certa encontra espaço dentro de mim. O que é bom para minha vida se aproxima com suavidade, clareza e ordem. Deixe essas afirmações descerem até as partes mais profundas do seu ser, como se fossem códigos de uma nova realidade sendo gravados com delicadeza em seu inconsciente. Agora veja, em pensamento, sua vida se expandindo a partir de um novo centro. Não a partir da ansiedade, mas da paz. Não a partir da carência, mas da suficiência interior. Não a partir do medo, mas da vibração de quem já começa a se sentir preparado para viver algo maior. Você se vê mais sereno ao lidar com o dia, mais centrado ao tomar decisões, mais presente ao perceber oportunidades, mais confiante ao caminhar, mais inteiro ao se relacionar consigo e com a vida. Esse novo estado interior vai se tornando natural. E quanto mais natural ele se torna, mais sua energia começa a magnetizar circunstâncias compatíveis com essa nova frequência. A lei da atração responde muito ao que se repete dentro de você. Por isso, esta noite é tão valiosa. Porque você está deixando de repetir internamente pressa, dúvida e escassez, e está começando a repetir paz, abertura e prosperidade. Você está mudando o solo onde suas experiências crescem. Está renovando a vibração que sustenta seus dias. Está oferecendo ao seu corpo descanso verdadeiro, à sua mente uma nova programação e ao seu espírito uma atmosfera de expansão tranquila. Isso não é pequeno. Isso não é superficial. Isso é profundo. Isso é transformador. Isso cria base. Sinta então que há um novo ciclo silencioso se formando dentro de você. Um ciclo em que o descanso não interrompe o progresso, mas o fortalece. Um ciclo em que o silêncio não representa vazio, mas preparação. Um ciclo em que a noite não é apenas o fim do dia, mas um portal de limpeza, alinhamento e manifestação. O seu corpo entende, sua mente aprende, seu espírito reconhece. E mesmo que você adormeça a qualquer momento,
tudo continua sendo integrado em um nível profundo, calmo e poderoso. Continue se permitindo descer mais fundo nessa sensação de paz. Continue recebendo essa vibração de abundância estável, limpa e harmoniosa. Continue deixando que a noite cuide do que em você precisava ser acalmado, restaurado e reposicionado. A sabedoria nesse silêncio, a cura nessa entrega, a prosperidade se aproximando daquilo que dentro de você já começa a vibrar de forma diferente. Deixe que essa paz se acomode ainda mais profundamente dentro de você, como se cada parte do seu ser estivesse finalmente encontrando um lugar de descanso, de acolhimento e de alinhamento. O corpo já compreende que pode relaxar sem medo. A mente já começa a aceitar que não precisa continuar acelerada para manter tudo em ordem. E o espírito silenciosamente vai reconhecendo que existe um fluxo maior, sustentando a sua vida, conduzindo seus processos e aproximando aquilo que está em sintonia com a sua nova vibração. Agora perceba como tudo em você vai ficando mais macio, mais leve, mais receptivo. A noite já não parece apenas um intervalo entre um dia e outro. Ela se transforma em um campo de reorganização profunda, onde energias se ajustam, tensões se dissolvem e uma nova frequência começa a se consolidar com serenidade. É nesse espaço de entrega que muitas mudanças verdadeiras começam, não no barulho, não na pressão, mas na calma que permite que o essencial encontre lugar. Sinta a sua respiração como uma chave suave abrindo portas internas. A cada inspiração, você recebe tranquilidade, ordem e presença. A cada expiração, você solta antigos pesos, medos silenciosos e padrões de escassez que já não precisam seguir com você. Talvez nem todos eles tenham começado hoje. Alguns podem ter se formado há muito tempo, através de experiências difíceis, inseguranças acumuladas, cansaços repetidos e pensamentos que foram se tornando hábitos. Mas esta noite, você não precisa continuar alimentando tudo isso. Você pode encerrar internamente esse ciclo de aperto, essa maneira antiga de existir em alerta, como se sempre fosse preciso se proteger do pior. Em vez disso, imagine que uma vibração luminosa começa a ocupar o espaço deixado por essas tensões. Essa vibração é calma, firme e abundante. Ela não chega para deslumbrar, mas para sustentar. Ela toca o seu interior como uma energia inteligente que sabe exatamente onde levar equilíbrio, onde restaurar o fluxo e onde reacender a confiança. Você vai se tornando um campo mais claro, mais limpo e mais compatível com a prosperidade que deseja viver. Não apenas uma prosperidade material, mas uma prosperidade que alcança sua saúde, seu sono, sua mente, suas emoções e sua percepção da vida. Agora visualize diante de você uma grande paisagem silenciosa, ampla e segura. Um lugar onde tudo respira em harmonia. O céu é sereno, o ar é leve. O ambiente transmite a sensação de que nada está fora de lugar. Nesse cenário, você caminha sem pressa, com passos tranquilos, sentindo que já não carrega o mesmo peso de antes. Sua expressão é de paz. Seu coração está mais silencioso. Sua mente está mais clara. Seu corpo está mais solto. E enquanto caminha, você percebe que a prosperidade não está correndo de você. Ela está se aproximando na mesma medida em que você aprende a permanecer em paz, em presença e em confiança.
Talvez essa seja uma das compreensões mais importantes desta noite. Você não precisa viver em exaustão para se sentir merecedor. Você não precisa se manter em tensão para provar valor. Você não precisa se encher de preocupação para ter a sensação de que está fazendo algo. Há momentos em que a ação mais profunda é justamente permitir que o corpo se restaure, permitir que a mente desapegue do excesso, permitir que o espírito volte a respirar sem medo, permitir que a lei da atração encontre em você uma frequência mais coerente, mais estável e mais aberta para receber. Repita internamente como quem confirma uma verdade nova dentro do próprio campo. Eu me torno receptivo à prosperidade em paz. Eu não preciso mais sustentar a vibração da escassez. Eu libero o medo que me mantinha contraído. Eu permito que a abundância alcance meu corpo com saúde, minha mente com clareza e meu espírito com direção. Eu descanso e continuo sendo preparado. Eu durmo e continuo sendo alinhado. Eu solto e continuo sendo conduzido. Tudo o que está em sintonia com meu bem maior encontra o caminho certo até mim. Deixe essas palavras ecoarem em você com suavidade. Seu inconsciente está ouvindo. Sua energia está registrando. Seu corpo está respondendo. A noite se torna ainda mais profunda, e essa profundidade não traz vazio. Ela traz preenchimento. Ela traz um tipo de silêncio que cura, um tipo de quietude que fortalece, um tipo de descanso que não apenas recupera suas forças, mas também reorganiza sua frequência para que você desperte diferente, mais leve, mais centrado, mais sensível ao que é bom, mais preparado para perceber, acolher e manifestar aquilo que deseja viver. Sinta agora que uma sensação de segurança se espalha por todo o seu interior. Segurança para descansar, segurança para confiar, segurança para não precisar resolver tudo agora, segurança para acreditar que há movimentos acontecendo além do que seus olhos conseguem ver. Essa segurança muda a sua vibração. E quando a vibração muda, muita coisa começa a mudar junto. As oportunidades começam a ser vistas de outra forma. As respostas começam a ser reconhecidas com mais clareza. O corpo já não luta tanto. A mente já não dispersa tanto. O espírito já não se sente tão distante daquilo que espera. Tudo vai encontrando mais coerência. Permaneça então nesse estado de paz que acolhe, alinha e magnetiza. Permaneça nessa noite como quem entra em um portal silencioso de prosperidade interior. O que precisa amadurecer, está amadurecendo. O que precisa se soltar, está se soltando. O que precisa se aproximar já começa a sentir o chamado da sua nova frequência. E dentro desse repouso, você continua sendo preparado com delicadeza para viver uma realidade mais harmoniosa, mais abundante e mais inteira. E agora, sem perceber esforço algum, apenas sentindo a noite envolver você com mais profundidade, permita que tudo o que foi despertado até aqui continue encontrando o seu lugar dentro do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Não há necessidade de acelerar esse processo. Não há necessidade de compreender cada detalhe do que está sendo reorganizado. Existe apenas esta presença calma, silenciosa e estável, conduzindo você para um descanso cada vez mais profundo, mais acolhedor e mais restaurador. Seu corpo vai compreendendo que está seguro. Sua mente vai aceitando que pode repousar. Seu espírito
vai se abrindo para uma sensação de confiança serena, como se finalmente pudesse respirar sem peso, sem pressa e sem resistência. Sinta que a noite agora se transforma em um grande manto de paz sobre você. Um manto suave, protetor e luminoso, mesmo no escuro, cobrindo seus pensamentos com tranquilidade, envolvendo suas emoções com delicadeza e conduzindo sua energia para um estado de harmonia muito mais profundo. Tudo o que antes parecia disperso começa a se reunir em ordem. Tudo o que antes parecia confuso começa a se aquietar. Tudo o que antes parecia pesado começa a perder a força. E dentro dessa reorganização silenciosa, a prosperidade vai deixando de ser apenas uma ideia e começa a se tornar uma frequência viva dentro de você. A prosperidade do corpo, que aprende a descansar e a se restaurar. A prosperidade da mente, que aprende a silenciar e a confiar. A prosperidade do espírito, que aprende a receber, a se expandir e a reconhecer o bem se aproximando com suavidade. Talvez você já sinta que algo mudou, talvez ainda não consiga explicar. Mas existe um realinhamento acontecendo. Existe uma nova programação sendo acolhida pelo seu inconsciente. Existe uma nova vibração se instalando em camadas profundas do seu ser. E essa vibração leva você para um lugar de mais calma, mais leveza, mais abertura e mais sintonia com tudo aquilo que deseja viver. Deixe então que sua respiração siga tranquila, natural e serena. Deixe seus olhos descansarem por completo. Deixe seus músculos permanecerem soltos. Deixe sua mente se afastar de qualquer urgência. Não é preciso chamar pensamentos. Não é preciso buscar imagens. Não é preciso controlar o sono. Apenas continue sendo conduzido por essa sensação de acolhimento, como se a própria noite estivesse cuidando de você com ternura e sabedoria. Há um tempo certo para cada coisa florescer. Há uma ordem invisível trabalhando além daquilo que você consegue ver. Há caminhos se reorganizando. Há energia se ajustando. Há espaços internos sendo preparados para receber mais paz, mais equilíbrio, mais saúde, mais abundância e mais prosperidade. Se alguma preocupação ainda tentar se aproximar, apenas deixe que ela passe sem ficar. Se algum pensamento ainda surgir, deixe que ele se dissolva sem esforço. Você não precisa segurar nada agora. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa provar nada agora. Este momento é de entrega. Este momento é de confiança. Este momento é de descanso verdadeiro. Que enquanto você repousa, algo dentro de você continua sendo suavemente alinhado com a vibração do bem, da manifestação harmoniosa e da abundância que chega sem violência, sem excesso e sem confusão, apenas encontrando espaço onde há paz. Receba esta última sensação como um presente para a sua noite. A sensação de que você pode confiar no invisível. A sensação de que seu corpo merece descanso profundo. A sensação de que sua mente pode aprender novos caminhos. A sensação de que seu espírito está sendo fortalecido em silêncio. A sensação de que a vida pode surpreender você de forma boa quando o seu interior deixa de lutar e começa a permitir. Tudo está sendo tocado com delicadeza. Tudo está sendo conduzido com sabedoria. Tudo está encontrando uma nova posição dentro de você. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança.
tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.